que um anjo do céu o confortava. A aflição, a angústia, a dor que Jesus estava sofrendo era de forma tão sobrenatural que um anjo teve que descer para o confortar. Porque percebeu que a sua carne, a sua humanidade não estava aguentando o sofrimento. Um anjo teve que descer para confortar ele. Você que tem mais experiência no Evangelho, certamente você já passou momentos em que você vai orar e as suas lágrimas descem para o rosto, parecendo que uma água que está fervendo para fazer café. A água desce, a lágrima desce para aqui, que queima. As lágrimas já queimou o meu rosto de tão quente, de tão angústia que eu estava na oração, que eu não aguentava nem expressar palavras. E parecia que alguém estava com a mão em cima do meu ombro. Como se estivesse dizendo: calma, filho, eu estou aqui. Aquele anjo desceu como se ele tivesse colocado as mãos sobre os ombros de Jesus, dizendo: filho, eu estou aqui. Aleluia! Você vai conseguir. Lucas também vai dizer que o suor que descia pela sua testa, pelo seu rosto, não era um suor normal. Ele se misturou com o seu próprio sangue. A sua angústia foi tão grande que uma das melhores veias que a gente tem, ela estourou. A ciência explica isso. Essas veias, ela de tanta pressão estourou e o sangue misturou com o suor. E Lucas disse que o suor descia pelo seu corpo e batia até o chão. Aleluia. Marcos vai dizer que Jesus teve pavor. Ele estava apavorado. Ele não estava apenas chorando, ele não estava apenas com dor. Jesus estava apavorado. E você vai dizer: Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. Você consegue imaginar o sofrimento? Vou perguntar de novo: você entende isso? Você entende realmente isso? Você aceitou Jesus? Você entende realmente isso? O que Jesus fez para você ter vida eterna? Ele era o Filho de Deus e ele estava apavorado. Jesus enfrentou Satanás ali no deserto. Satanás apareceu em sua frente e Jesus não teve medo. Aqui ele estava apavorado. Meu Deus! Aleluia! Marcos também vai dizer que ele com as suas palavras disse para Pedro, Tiago e João: eu estou triste, a minha alma está triste com um gosto de morte. Eu estou sentindo o gosto da morte na minha boca. Marcos também vai dizer que na sua oração ele disse: Abba, Pai. Sabe o que quer dizer isso? Ele queria tanto que Deus fizesse algo por ele, que ele chamou o pai de meu paizinho querido. Sabe quando você vai pedir alguma coisa para o seu pai e você quer mesmo? Você não pede de qualquer jeito. Você fala: ô paizinho, ô amor, ô paizinho querido, e a Lisa. Foi o que Jesus estava fazendo, meu pai, paizinho querido. Marcos também vai dizer que ele expressou: eu sei que tu és capaz de fazer todas as coisas. Você sabe o que é isso, irmão? Você entende o que é isso? Quando você fala isso em uma oração, é porque você está desesperado para que Deus faça algo por você. Você está tão necessitado daquilo que você chegou: Deus, por favor, Senhor, faz isso por mim. É a oração de Jesus. Eu falo: Pai, será que dá para o Senhor passar isso? Será que dá para que eu não precise ir até a cruz? O Senhor pode todas as coisas, então me livra disso, porque eu não estou aguentando. Essa angústia está me matando, eu estou sentindo o gosto da morte.
Você entende isso? Você já entendeu realmente o propósito de você ter aceitado Jesus? Nós entendemos realmente isso? Quando eu entender isso, tudo vai ficar mais fácil. O obedecer vai ficar mais fácil. Obedecer às doutrinas, obedecer aos costumes, obedecer a palavra, o conselho, os ensinamentos pastoral. Vai ficar bem mais fácil eu ser crente. Vai ficar bem mais fácil eu esquecer as coisas do mundo. Vai ficar bem mais fácil eu adorar a Deus. Vai ficar bem mais fácil eu realmente servir a Deus de verdade. Quando eu entender isso, quando eu entender o que Jesus fez por mim, todos os sacrifícios que é para eu ser um cristão, vai ficar bem mais fácil. Eu não vou ter dificuldade para obedecer a palavra quando eu entender o que Jesus fez por mim. Nós que somos adultos hoje, nós entendemos, na época não entendia, como você que tem filho pequeno hoje, o teu filho não entende quando você tem que surrá-lo. Quando você tem que dizer não a ele, ele não entende. Mas quando ele chegar à idade, ele vai entender o que você fez, porque ele vai entender e vai saber que você não fez por mal, mas porque você queria que ele fosse um homem de caráter ou uma mulher de caráter. Quando nós entendemos as coisas, fica bem mais fácil de você obedecer. Mateus vai dizer algo interessante. Jesus se dirige a Pedro pelo sobrenome e não pelo primeiro nome. E ele vai usar uma palavra. Então, Simão. Não chamou de Pedro. Então, Simão, você não pode velar comigo 1 hora? Esse então é uma cobrança. Esse então é uma cobrança de uma promessa. Quando você diz para alguém algo e você não cumpre, alguém vai dizer, então, aquilo que você falou não valeu nada? Então, o que você, e aí? E o que você falou? Não, então, e o que você prometeu? O que Jesus está falando? Antes, Pedro tinha falado. O que o mundo diz de mim? Ah, isso. E vocês? Pedro falou, tu és o Filho de Deus. Opa, disseste bem. Mas eu vou morrer. Eu falei, não, filho. Eu vou com o Senhor até a cruz. Aonde você for, eu vou. O que você passar, eu passo. Aonde você for, pode todo mundo te largar. Mas eu não. Jesus está cobrando. Poxa, mas tu não falou? E agora eu preciso que você vele comigo 1 hora e você não está conseguindo velar? Meu Deus. Mateus também vai dizer que na sua oração Jesus está dizendo, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Você sabia que Jesus estava falando dele mesmo? Você já leu isso aqui? Prestou atenção na posição da palavra? Você sabia que Jesus está falando dele mesmo? Porque o que está sofrendo aqui não é o Espírito de Jesus. É a sua carne. É a humanidade dele. Era ele como homem, filho de Maria, filho de José. É a humanidade dele. Ele está falando dele mesmo. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vem comigo 1 hora, porque a minha carne está se derretendo. A minha carne, o meu coração está como uma cera que você coloca em cima de uma brasa. Está derretendo, eu estou me derretendo, eu não estou aguentando. Vem comigo 1 hora. Meu Deus, Senhor da glória. Fique comigo um pouquinho só. Me ajude
não está aguentando. Aleluia. Entendemos realmente isso? Estamos aqui nesta manhã de Santa Ceia, entendendo o que é eu pegar um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco de uva, que representa a carne de Jesus e o sangue dele. Eu entendo realmente, eu sei realmente o que é isso. Eu estou pronto para velar com ele, eu estou pronto para prosseguir, para não largar ele por nada. Aleluia. O salmista, ele vai falar algo que Jesus não tenha falado, mas ele viveu e ele viu. É como se tivesse aberto diante dele, como numa tela de televisão, tudo o que ele ia passar. Aleluia. Quando Jesus vai orar e ele volta, os discípulos estão adormecidos. Um estudioso, que eu considero um mestre, um homem simples, nunca escreveu um livro, o nome dele não está nas redes sociais, mas eu considero ele um grande mestre, porque eu nunca vi um homem, pelo menos eu nunca conversei com um homem diretamente para ter tanta sabedoria igual aquele homem. E nós estávamos conversando e ele falou para mim: pastor, engraçado é que ele me chama de mestre. Falou: pastor Camargo, você lembra do dia que você estava indo para o monte? Ou estava trabalhando, não sei, que você contou para mim que os animais estavam com um comportamento diferente e olhava para as árvores e se assustava como se estivesse ouvindo alguma coisa e você fazia para que eles fossem, TG, sei lá como é que é, açoitar o gado para ir, eles iam, refugavam e ficava com um zoião e eu orei em pé olhando para as árvores. Você lembra disso? Era demônio. Ele falou para mim que era demônio, cara. Você não estava vendo, mas o animal estava vendo. Assim como a mula viu o anjo e Balaão não viu. Nesta noite, neste jardim do Getsemane, aquela noite não foi igual uma noite normal. Quando aqueles discípulos de Jesus entrou naquele jardim, como de costume, Jesus já começou fazendo algo diferente. Talvez o discípulo deve ter se assustado, mas por que ele nunca fez isso? Falou: vocês ficam aqui e eu vou mais adiante. Mas como assim, mesmo? Nós sempre ora juntos. Falei: não, mas hoje nós vamos orar diferente. Vocês ficam aqui e eu vou mais adiante. Vem comigo, Pedro. Vem, Tiago. Vem, João. Vem comigo. Vamos mais ali adiante. Chegou um pouquinho mais adiante e falou: agora vocês ficam aqui e eu vou mais além. Falei: mas o que é isso? 3 níveis de oração? Mas por que isso? Falei: não, fique aqui, velho, comigo. Vigie aqui comigo. E às vezes tem gente que vai falar assim: não, tem que orar 1 hora, porque foi o que Jesus deu. Eu falei: Jesus não mandou eles orar. Jesus mandou eles vigiar. Está vendo o Rubens ali em pé ali, diácono da igreja? É o vigia da igreja. Vocês ficam aqui e vigiam comigo, que eu vou além orar. Porque a minha alma está angustiada até a morte. Fica aqui, velho, comigo. Mas quando o Senhor voltou, eles estavam dormindo. E esse mestre dizia para mim, falou: pastor, as árvores daquele jardim, naquela noite, estavam cheias de demônios. Tinha um demônio em cada galho de árvore. Tinha um demônio. Aquele ambiente ficou hostil, algo sombrio, sobrenatural. E quem tem experiência de oração, tem vezes que você vai orar e você não consegue orar e você percebe, e você levanta da oração e repreende
demônios nas regiões celestiais para você conseguir orar, senão você não consegue orar. Porque tem hortes malignas. E você tem que orar e repreender para depois você ir orar. Senão você não consegue orar. E naquela noite foi daquele jeito. Os discípulos não conseguiram orar. Os outros vigias não conseguiram.